Olá, queridos alunos, eu me chamo Paulo Mário e estou aqui direto do Centro Educacional de Mídias do Estado do Acre para mais uma aula de História. Sejam todos bem-vindos e o tema da nossa formação geral básica de hoje é a precarização do trabalho no mundo globalizado. Do que exatamente trata esse tema quando a gente fala de precarização? São as condições que existem de trabalho, as relações de trabalho precárias ou não, ou que podem vir a ser precárias, no mundo do trabalho atual, entre o empregado e o empregador. Daí a importância sobre esse assunto. Vamos à aula? Eu trouxe algumas charges para iniciar a nossa aula e eu queria que vocês analisassem comigo. Olha só. Mais rápido, empreendedor, né? Tá aqui o patrão fazendo do seu funcionário o seu cavalo, né? Digamos assim, puxando o seu negócio. E aí ele diz, mais rápido, empreendedor. E aqui nós temos uma marquinha bem conhecida, né? iFood, ó, fazendo uma alusão ao trabalho atualmente. Temos outras charges. Eu vou fazer uma breve análise, gente, mas vocês vão observando aí comigo. Os empreendedores, olha, tem dois rapazes andando de bicicleta aqui e um diz assim, você não dorme melhor sabendo que é o seu próprio patrão? Ele faz uma pergunta. E aí o outro responde, eu não durmo, né? Fazendo uma alusão de que quanto mais você trabalha, mais você ganha. Consequentemente, a pessoa não quer descansar. Ou quer descansar o mínimo possível, né? Sem se preocupar com essa questão de instabilidade e insegurança nas relações de trabalho. Outra charge dos empreendedores. Greve? Desde quando empreendedor faz greve? A pessoa pergunta. E o outro responde, desde que vocês inventaram que trabalho precarizado é empreendedorismo. Essa é bem forte, hein? Bem marcante. Temos mais uma charge aqui. Os bens produzidos pelo trabalho pertencem aos trabalhadores que os produzam. Sou gerador de emprego e renda. Aí está aí o patrão, olha aí, ele está gerando renda, mas para ele, né? Sendo carregado nas costas pelos trabalhadores. No capitalismo, os bens pertencem a quem não os produz, ou a quem não os produziu. Assim é no capitalismo. Vamos contextualizar o tema, gente. Esse assunto é muito importante porque a precarização do trabalho nesse mundo que nós vivemos hoje, cada vez mais conectado, unido, globalizado, ele é um fato, acontece a precarização. As pessoas hoje não se importam se elas estão em um emprego seguro, primeiro de tudo, carteira assinada com todos os direitos, férias, 13º, descanso semanal remunerado. Né? As mulheres que são gestantes, elas podem se afastar um determinado período para poder ter o bebê antes e após o parto. Né? Isso são direitos dos trabalhadores. Mas hoje a gente vive num mundo que o número de desempregados é tão grande que as pessoas não se preocupam com isso. E os riscos para a saúde de acidentes é cada vez maior. Então daí a importância de se debater esse assunto. Mas vamos contextualizar o tema, daqui a pouco a gente volta aos detalhes. A precarização do trabalho no contexto da globalização refere-se à crescente instabilidade e segurança nas relações de trabalho. Aqui está o conceito do nosso assunto, gente. O tema da nossa aula é a precarização do trabalho no mundo globalizado. Então, a precarização do trabalho, ela refere-se a essa crescente instabilidade e segurança nas relações de trabalho, marcadas pela redução de direitos. Eu vou marcando aqui, gente, porque são pontos importantes. Salários baixos, jornadas exaustivas e falta de proteção social.
essa tendência é impulsionada pela intensificação da concorrência entre empresas em um mercado globalizado, levando à busca por redução de custos e flexibilização das relações trabalhistas. Quando surgiu a máquina, gente, vamos fazer uma reflexão aqui. Eu produzia um sapato, né, antes da Revolução Industrial. Eu ia lá na floresta, eu tirava a madeira, eu media, eu cortava o couro, eu polia, eu tecia, fiava, costurava, né, até o sapato estar ali pronto. Eu demorava dias para fazer um par de sapatos. Com o surgimento da fábrica, da indústria, o trabalho que era manual, e eu tinha total consciência do que eu tinha feito, porque eu fiz o processo de produção da mercadoria do começo ao fim, isso se perdeu. Eu coloco uma peça ali na máquina agora e ela sai prontinha do outro lado, obedecendo toda uma cadeia produtiva, que as pessoas estão ali só para apertar um parafuso e ela passa para a próxima etapa. Essa pessoa que iniciou a produção, ela não tem nem noção do produto que ela está fazendo quando ocorre a industrialização. Porque ela iniciou, mas ela não viu como o produto saiu lá na etapa final. Isso se chama a automatização das coisas. Então, antes, quando o serviço era manual, feito em pequena escala, quem fazia tinha total noção das etapas de produção que ele tinha produzido, que ele tinha feito, do início ao fim. Com a industrialização, com o surgimento da indústria, isso se perdeu. E o perigo de manusear uma máquina está cada vez maior com relação à segurança do trabalho, à saúde das pessoas. Eu tenho que me capacitar cada vez mais para poder manusear aquela máquina. Ao mesmo tempo em que a máquina gera desemprego, porque ela substitui o trabalho que 10, 15, 20 pessoas faziam. Então o mundo está cada vez mais globalizado, mais ágil, as mercadorias são fabricadas de acordo com a demanda. E a precarização no mundo do trabalho é um assunto voltado exatamente para isso. Que relações de trabalho e de poder que se materializam entre quem emprega e quem trabalha? Será que os direitos estão sendo colocados em prática? Continuando aqui a nossa aula, nós temos as principais causas da precarização. Primeiro de tudo, a globalização. A globalização é essa competição global entre empresas que leva à busca por redução de custos e muitas vezes sacrifica os direitos dos trabalhadores. Segundo, a flexibilização. A crescente flexibilização das relações de trabalho, como por exemplo terceirização e informalidade, aumenta a vulnerabilidade dos trabalhadores. Terceiro, tecnologia. O avanço tecnológico e a automação, coisa que eu expliquei agora há pouco para vocês, também contribuem para a precarização, substituindo postos de trabalho e exigindo novas habilidades dos trabalhadores. E o neoliberalismo, ou seja, as políticas neoliberais com foco na regularização e na redução do papel do Estado contribuem para o enfraquecimento do direito trabalhista e da proteção social. Então, essas são as principais causas da precarização do trabalho: globalização, flexibilização, tecnologia e neoliberalismo. Ao mesmo tempo que as máquinas tiram o emprego, gente, faz surgir uma nova demanda de conhecimento sobre aquela máquina que agora está sendo manuseada. Porque geralmente as máquinas vêm para ficar, para revolucionar aquele trabalho, né? Mas as relações entre empregado e empregador, elas se mantêm, elas continuam, independente do trabalho que a pessoa exerça. E nós vivemos num mundo, para explicar um pouco como funciona essa questão capitalista, que o patrão, ele acaba explorando o empregado, muitas vezes pelo empregado não conhecer os próprios direitos. Continuando aqui a nossa aula, consequências da precarização do trabalho no mundo globalizado. A primeira consequência é
a desigualdade social. A precarização agrava a desigualdade social com a concentração de renda nas mãos de poucos e o aumento da pobreza e da exclusão social. Nós vimos naquela última charge o patrão sendo carregado nas costas pelos empregados. É a concentração de renda na mão de uma única pessoa. Isso gera desigualdade social. Segunda consequência, o impacto na saúde. Jornadas exaustivas e condições de trabalho inadequadas podem levar a problemas de saúde física e mental. Outras consequências da precarização do trabalho no mundo globalizado. A desestruturação familiar, ou seja, a falta de segurança no emprego e a instabilidade financeira podem levar à desestruturação familiar e o aumento da violência. Geralmente as famílias, quando está todo mundo empregado, ela tem um poder de compra, né, e vivem bem, digamos assim, dentro das condições normais. Quando só um trabalha, ou só o pai, ou só a mãe, as consequências são graves, podemos dizer dessa forma, né? São inúmeras. Então, isso acarreta o desemprego. Então, a desestruturação familiar, as famílias não conseguem planejar o futuro, o estudo para os filhos, uma viagem, comprar um bem. Isso tudo acaba influenciando na economia. Dar poder de compra para o trabalhador é fazer com que o trabalhador ele consiga comprar aquilo que ele próprio produz. Com isso, a economia movimenta, gira. Outra consequência da precarização do trabalho no mundo globalizado é a perda de direitos. A precarização leva à perda de direitos trabalhistas, como, por exemplo, férias, 13º salário. Isso tudo são direitos trabalhistas, gente. FGTS e outros benefícios. Outra característica, o impacto na economia. A precarização pode levar à redução do consumo e do crescimento econômico, além de gerar instabilidade social. É aquilo que eu falei agora há pouco. A precarização ela leva à redução do consumo, porque se nós temos uma grande massa de trabalhadores que são empregados, essa massa tem um poder de compra. Então, se ele compra, a indústria precisa produzir. Se a indústria produz, ela precisa contratar pessoas para continuar produzindo. E assim, esse mecanismo continua funcionando. Mas o que nós vemos hoje é uma concentração de renda muito na mão do patrão. Tem uma palavrinha que a gente chama para esse contexto, quando a gente estuda, que se chama mais-valia. Eu vou explicar rapidamente para você, estudante, o que é a mais-valia. Vamos dar um exemplo aqui, que eu sou o dono do Araújo, né? E vocês, alunos que estão assistindo a minha aula em casa, são meus trabalhadores. Eu pago para vocês um salário mínimo por mês. Vocês ganham R$ 1.514, né? Mais ou menos está o salário mínimo, esse valor. E vocês trabalham 8 horas por dia para mim. Mas para vocês receberem o salário de vocês, vocês não precisam trabalhar as 8 horas. Se vocês trabalhassem 5 horas, vocês já se pagavam. Só que vocês trabalham 8. De 5 para 8, faltam 3. Para onde que vai essas 3 horas a mais que vocês trabalham todos os dias? Para o bolso do patrão. Isso se chama mais-valia. É assim que essa sociedade capitalista, explora os trabalhadores. E o trabalhador não tem essa consciência, porque ele vai continuar naquela condição de trabalhador, porque o dinheiro que ele ganha, o salário que ele ganha, o sujeita àquela condição, de uma forma permanente. Claro que dentro de uma empresa, uma pessoa pode evoluir, né? Mudar de patamar. Né? Eu começo como um sacoleiro, depois eu vou para arrumador de prateleira, depois caixa, depois gerente, meu salário vai melhorando. Mas nunca vai chegar na condição de salário do patrão, porque as horas a mais que você trabalha todos os dias, 30 dias por mês, 12 meses por ano, o lucro de tudo isso, dessas horas a mais que você trabalha, vai para o bolso do patrão. É interessante entender esse mecanismo de exploração, né? Continuando aqui a nossa aula, temos mais uma charge aqui, Luta contra a precarização. Temos aí os sindicatos, a organização de trabalhadores. É uma forma de lutar pela precarização do trabalho. A organização dos trabalhadores em sindicatos e movimentos sociais é fundamental para lutar por melhores condições de trabalho
e direitos. Quando as pessoas reivindicam os seus direitos em conjunto, a chance de conseguir sucesso é muito maior, porque ali está uma maioria lutando pelos seus direitos. Outra coisa é o fortalecimento das leis trabalhistas. Outra característica é o fortalecimento das leis trabalhistas. É preciso fortalecer as leis trabalhistas e garantir a sua aplicação para proteger os direitos dos trabalhadores. Não adianta só eu conhecer a lei. Eu tenho que verificar se ela está sendo aplicada, de fato. Continuando. Alternativas ao trabalho precário. Aqui já é uma solução, né, para essa precarização do trabalho no mundo globalizado. Aí eu trouxe uma charge aqui para abrir esse assunto, gente, porque temos aqui um entregador, né? Tá o iFood aí, ó. Quem já não pediu uma comida à noite em casa, uma entrega de alguma compra que a pessoa tenha feito, né? E você recebe no conforto da sua casa. Mas a distância da loja até a sua casa, alguém entrega. E aqui o centro é essa pessoa aqui, ó, que trabalha. Olha só. Ele aluga a bicicleta para trabalhar. Ele não é empregado da empresa que ele entrega, ele não tem nenhum vínculo com a empresa. Ele não é empregado de quem encomenda. Ele não é empregado da gente que pede. Ele não é empregado do restaurante, não é também da empresa. Ele não tem férias. Ele não folga nos finais de semana, porque quanto mais ele trabalha, quanto mais ele entrega, mais ele recebe. Ele não tem plano de saúde, né? Se ele se acidentar, problema dele. Ele vai se afastar, ficar durante um determinado tempo até se curar do que ele teve, né? Voltar a ter saúde para poder trabalhar. Geralmente é substituído, né? Sempre tem alguém que quer estar no lugar dele. E por último, ele não vai se aposentar. Então qual é o futuro dessa pessoa? Isso é a precarização do trabalho no mundo globalizado. Essa charge interpreta direitinho, né? A pessoa não tem segurança no ambiente que ela trabalha. Alternativas ao trabalho precário. É importante buscar alternativas ao trabalho precário, como, por exemplo, o desenvolvimento de cooperativas e outras formas de trabalho mais justas e dignas. Você pode procurar outra forma, outro emprego, né? Se tem essa condição, é porque sempre tem alguém querendo. E você pode se organizar em grupos para lutar para que aquele trabalho que você exerce melhore as condições de trabalho. São exatamente essas as principais soluções para esse problema. Continuando aqui a nossa aula, há também, nessa luta contra a precarização, o debate público. É necessário que se faça esse debate para a população conhecer o problema que ela enfrenta. Um debate também que entra na esfera política, né? É fundamental um debate público sobre a precarização do trabalho e as suas consequências para sensibilizar a sociedade a gerar pressão e mudança por essas condições. Fazer a sociedade entender que esse problema existe é fundamental. Às vezes nem a pessoa que entrega, que trabalha, sabe que ela está sendo explorada, porque ela está preocupada ali com o dia a dia, pagar suas contas, colocar comida na mesa, e ela não se dá conta de que o trabalho dela é um trabalho de risco. Continuando aqui a nossa aula, para concluir, em resumo, a precarização do trabalho é um problema complexo e multifacetado, com raízes na globalização e nas políticas neoliberais. É fundamental que a sociedade se mobilize para combater essa tendência e garantir o direito ao trabalhador e garantir o direito ao trabalho digno para todos. Eu trouxe aqui para finalizar a nossa aula uma atividade, né? Duas atividades, duas questões, e nós vamos a ela. Nós temos aí mais uma charge, olha aí, o trabalho na firma tem me estressado. Temos um pai lá no fundo aqui, ó, falando do trabalho que o trabalho na firma tem estressado ele. Mas olha onde ele está, em casa, com a mãe cuidando da casa, do filho, e ele está sentado no sofá com o controle na mão, assistindo televisão. Né?
Com base na observação da imagem, é correto afirmar que a imagem reflete a letra A. Desvalorização do trabalho doméstico por não influenciar a economia familiar? Será? Letra B. A invisibilidade das funções domésticas em relação ao trabalho corporativo evidenciada por questões de gênero? Letra C. A simetria das tarefas diárias no ambiente doméstico entre homens e mulheres? Aqui eles estão em simetria? O homem está ajudando ela? Letra D. A flexibilidade da natureza do trabalho, resultado decorrente das novas dinâmicas sociais contemporâneas? Letra E. A redução da jornada de trabalho, permitindo à mulher priorizar seu bem-estar, garantido pelos direitos trabalhistas? Que bem-estar é esse se é um bem-estar de exploração? Aqui essa charge, ela remete a um assunto que é muito importante também tratar na sociedade, nós vamos ter aulas falando sobre isso, que é o machismo. O machismo está muito entranhado na sociedade atual e isso reflete nas condições de trabalho, porque ainda hoje você que está aí nos assistindo deve conhecer ou ter na sua própria família alguém que um dia virou assim para a filha, para o pai ou para a mãe e disse, você não vai trabalhar fora, né? Ou tarefas de casa, passar o pano, cuidar dos filhos, fazer a comida, é coisa de mulher. Então, essa charge ela é bem profunda, né? E a principal luta que nós temos hoje no movimento feminista, nesses movimentos em defesa em prol da classe trabalhadora, passa pela questão de gênero também, principalmente por questão de gênero, né? As mulheres, elas são sempre colocadas como, historicamente, sempre foi assim, que lugar de mulher é na cozinha, né? Esquentando a barriga na beira do fogão. E nesse mundo globalizado que nós vivemos hoje, com cada vez mais informações, é até um pecado pensar e agir dessa forma. Então, cabe aqui essa reflexão. Mas vamos ao nosso gabarito? Baseado nos nossos estudos e na nossa charge, né? Nosso gabarito aí, eu dei um tempinho aí aproveitando para vocês pensarem, é a letra B. A invisibilidade das funções domésticas em relação ao trabalho corporativo, evidenciada por questões de gênero. Já que a mulher não trabalha fora, então ela que trabalha em casa e eu que sou marido, não tenho a obrigação de ajudar. Mas e aí, quando o marido está desempregado? Aí convém, então a mulher pode trabalhar fora? Mas tem marido que fica em casa sem fazer nada, porque acha que a mulher que trabalha fora ainda tem a obrigação de chegar e cuidar da casa, dos filhos. Segunda questão, gente, e última da nossa atividade. As atividades industriais da globalização estão extremamente internacionalizadas e são baseadas em ferramentas tecnológicas de produção e comercialização. Sendo assim, destacam-se no processo de globalização as empresas ligadas a... Quais empresas estão ligadas às atividades industriais globalizadas atualmente? Eu vou sublinhar essas duas palavras aqui para a gente fazer um paralelo às nossas alternativas. Letra A produção de conhecimento como as de informática. A exploração de bens primários como as madeireiras. Bens primários, gente, falando de indústrias globalizadas, aqui a gente já elimina logo de cara, né, a letra B. Atividade de produção artesanal, como as têxteis. Jamais a gente vai falar de indústria têxtil, que é mecanizada, para produção artesanal. Aqui há uma contradição, né? Autoexploração dos trabalhadores, como as de base. Há uma exploração dos trabalhadores, mas não na indústria de base. Não é o caso nosso aqui. Extração de minerais metálicos, como as mineradoras. Aqui é indústria primária. Se aqui eu já risquei o primário, né? Aqui também não cabe, só restou o gabarito, a letra A. A produção de conhecimento como as de informática, tá? Então, conhecimento e informática estão ligados à indústria e à globalização. Aqui está o nosso gabarito, questão de número 1, a letra B, número 2, a letra A.
Na nossa aula, nós vimos uma contextualização sobre esse tema, né? O nosso tema é a precarização do trabalho no mundo globalizado, tá, gente? Ele se refere à instabilidade e à insegurança nas relações de trabalho entre empregado e empregador. Uma análise de charges, causas da precarização, consequências dessa precarização no mundo do trabalho e a luta contra a precarização. A nossa aula foi baseada nessas referências. Esse assunto é muito importante, ele cai nas provas e concursos, principalmente no Enem, né? É um tema antigo e ao mesmo tempo atual. Ele se refere às formas como nós nos relacionamos no mundo do trabalho atualmente, passando pelo machismo, pelo preconceito e pelas relações de trabalho existentes entre quem emprega e quem vende a sua força de trabalho em troca de um salário. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.